Opa, tudo bem por aí? Éber aqui falando para mais um episódio aqui da nossa série de vídeos para aprendendo programação do absoluto zero. Nesse vídeo aqui, vou trazer um conceito bem importante para você entender aí no mundo da programação, que são os operadores lógicos. Não esquece de deixar aqui embaixo um comentário dizendo se essa série de vídeos tem sido útil para você aí ou não, legal? Dito isso, bora lá pro vídeo. Então vamos falar aqui sobre operadores lógicos. Isso aqui é muito importante aqui na programação, a gente entender e dominar aí os nossos operadores lógicos. Então aqui, para a gente continuar aqui os nossos testes, eu ainda estou utilizando o que nós usamos aí no vídeo anterior, o nosso arquivinho escola aqui, para calcular aí as médias, etc. Então vamos evoluir os nossos conceitos utilizando esse fonte aqui, beleza? Então vamos lá. Dentro aqui dos operadores lógicos, a gente tem o operador e, a gente tem o operador ou, e a gente também tem um operador que serve para fazer negação. Então vamos entender ali as coisas. Esquecendo um pouquinho da programação, um operador lógico ali do e é quando você tem uma condição e outra para que algo aconteça. Por exemplo, aqui na nossa escola, o aluno tem que estar matriculado e ter média acima de 7, maior ou igual a 7, né, para ele ser aprovado. Então isso é uma condição onde as duas variáveis aqui têm que ser verdadeiras. Então ele tem que estar matriculado e também tem que ter média maior ou igual a 7 para poder passar de ano. Então esse é o operador e, quando você compara duas coisas e ambos têm que ser verdadeiro para que a nossa coisa aí aconteça, né? Aí tem outro operador que é o ou. O ou é quando uma condição ou outra forem verdadeira, e aí a gente define o fluxo da nossa aplicação. Vamos imaginar que a gente está aqui num sistema de e-commerce e o usuário quer comprar ali algum livro. Então, ele pode colocar no carrinho o livro A ou o livro B. Vamos imaginar que ele ganhou ali como brinde e ele pode escolher um dos livros ali. Então, ele escolhe um livro ou outro. Então, é nunca ambos. Ou vamos imaginar que você estivesse comprando um carro, por exemplo. Então, você pode falar, olha, eu vou comprar o carro e o carro pode ser o ano 2022 ou 2023. Então, na hora de comprar esse carro, qualquer uma das duas condições, se o ano for 22 ou se o ano for 23, em qualquer uma das duas, você vai ficar com o carro. Então, uma delas sendo verdadeira já é suficiente para que você continue a execução daquele fluxo. Diferente do e, que ambas as condições precisam ser verdadeiras para você seguir com aquele fluxo. E o operador de negação, o operador not, ele inverte ali o resultado de uma comparação. Por exemplo, a gente pode falar assim, ó, se a média for maior que 7, está aprovado. Ou eu posso falar, se a média não for maior que 7, está reprovado. Ou maior ou igual, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, está aprovado. Ou, se a média não for maior ou igual a 7, está reprovado. Então, é só uma outra forma, né, de você fazer ali o cálculo, né, da sua estrutura de decisão. A gente vai ver na prática aqui cada um deles para ficar mais claro. Então vamos lá. Então aqui no JavaScript, vamos colocar aqui os nossos operadores lógicos. Ó. O operador de e, com uma condição e outra, a gente usa os dois e's comerciais juntos assim. Ó. Então esse aqui é o e. Já o ou, que é uma coisa ou outra, a gente usa dois pipes. Então não é a barrinha, é um pipe. Ó. Esse caracterzinho aqui. Ó. Legal? Então esse aqui é o ou. Então esse aqui é o operador e esse aqui é o operador ou. E aí o operador de not, né, de negação aqui dentro do JavaScript é uma exclamação. Então esse aqui é o operador not. Beleza? Então vamos entender aí o caso aí de cada um deles. Então vamos lá entender aqui o ou primeiro, olha só. Então aqui a gente vamos validar, por exemplo, aqui, ó, as nossas 4 notas, olha só. Então eu posso fazer assim, ó. Se a minha nota primeira for igual a branco, ou a nota 2 for igual a branco, ou a nota 3 for igual a vazio, ou a nota 4 for igual a vazio, quer dizer que ele não pode processar a média porque faltou alguma das notas. Legal? Então, se qualquer uma dessas informações aqui forem vazias, informe todas as notas. E vamos cair fora. Então, vamos salvar, vamos atualizar. Vou colocar aqui meu nome, por exemplo. Eu vou dar aqui um calcular, olha só. Informe todas as notas. Vamos lá, nota 1. Coloquei. Tentei de novo. Informe todas as notas. Ó. Coloquei aqui também. Informe todas as notas. Vamos colocar aqui também.
informo todas as notas e vou colocar a última que falta aqui, ó. E aí sim, ele faz o cálculo. Então é dessa forma que a gente utiliza o operador OU. Ele vai comparar sempre duas ou mais condições aqui, ó, para que algo aconteça. Então no caso aqui a gente está fazendo uma checagem de dados, ó. Se o N1 é igual a vazio, ou o N2 vazio, ou o N3 vazio, ou o N4 vazio, então tem coisa errada, vamos parar aqui a nossa execução. E aqui é informar, né? Só colocar o Rzinho aqui, informar todas as notas. Para a gente trabalhar aqui com o operador E, vamos criar um novo sistema aqui, que eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou criar uma espécie de classificação aqui, onde eu vou falar, olha, se a nota do nosso aluno foi menor que 7, ela é ruim, entre 7 e 9, ela é boa, e maior que 9, ela é ótima. Então vamos criar essas três classificações aí, para a gente exibir aqui para o nosso usuário. Então eu posso fazer assim, ó. Vou colocar mais uma mensagenzinha de texto aqui, ó. Vou colocar mais um H3 aqui embaixo. Olha só. Que eu vou chamar de TXT classificação, ó. Classificação. Então a gente só vai atualizar, ela já apareceu aqui embaixo a nossa classificação. Beleza? Então a gente vai classificar o nosso aluno aí. Então vamos capturar ela aqui, ó. Então vou criar aqui a nossa constante, ó. Vou até copiar aqui e colar, ó. Vou chamar de classificação. A gente vai pegar lá no TXT classificação. Beleza? Então a gente capturou esse carinha aqui. E aí a gente precisa calcular ele aqui, ó. Então vamos lá, aqui, ó. Já vamos trazer aqui um comentário que é o seguinte, ó. E aí a gente já vai pegando aqui as ideias da importância de comentários aí nos nossos códigos, etc. Então aqui eu vou comentar, ó, que esse trechinho de código aqui faz o cálculo da média do aluno. E aqui embaixo, ó, faz aqui o cálculo da classificação. Ó. E aqui a gente vai fazer isso daí, ó. Então, por exemplo, quando você for dar uma manutenção nesse código, ou alguém da sua equipe, enfim, né, quando você tiver uma equipe, for dar uma manutenção nesse código, ele nem precisa olhar o que está sendo feito aqui. Ele vai bater o olho aqui e ele sabe que esse trechinho de código é para cálculo da média do aluno. E aqui embaixo é o cálculo da classificação. Então, assim, isso aqui é um exemplo bem simples, né? Mas aí já trago aqui a importância de você colocar aí os comentários aí no seu código. Beleza? Então vamos lá, aqui eu vou fazer assim, ó. Só para a gente entender ali, ó. Se por acaso, então, a média do aluno for menor do que 7, então, vamos copiar aqui, ó. Vai ser lá a nossa classificação e vamos jogar um texto aqui para dentro dela. Então, como a média é menor que 7, vou colocar aqui, ó, classificação. Vou colocar aqui ruim. Se não, e aí vamos entrar aqui com agora o nosso operador E, ó. Se não, se a média for maior ou igual a 7 e média menor do que 9, então vamos colocar outra classificação aqui, a gente já vai entender isso daí. Vamos colocar aqui um boa, por exemplo, enfim. Se não, só vai sobrar ali o maior ou igual a 9, né? Faltou só o if aqui, né? Senão, se a média for. Se não, vamos jogar o que faltou aqui, né? O restante, que é a classificação ótima. Então, vamos entender o que ele está fazendo aqui, ó. Se minha média for menor que 7, a classificação dele está ruim, a nota está ruim. Se não, se a média for maior ou igual a 7 e menor que 9. Então, aqui entra o nosso operador E, ó. Então, a média ela tem que estar nesse intervalo de maior ou igual a 7 e menor que 9. Então, ela estando nesse intervalinho aí de números, a gente vai jogar ele na classificação boa. Se não, ela vai ser classificação ótima. Então, vamos salvar, atualizar e vamos testar. Então, o nosso aluno aqui, vou colocar uma média ruim aqui primeiro, ó. Calcular, ó, classificação ruim, que foi uma média 3. Vou colocar uma intermediária aí agora, um 8, 8, 7, 7. Calcular, ó, aluno aprovado, 7,5, então já é uma classificação boa, porque ele está entre 7 e 9, ó. Ele está nesse meio aqui, legal? Ou uma média acima disso, ó, aí ele vai para a classificação ótima, beleza? Então esse aqui é o nosso operador E
você poderia concatenar outras situações aqui que você quisesse, ó, ou e, média, etc. Enfim, igual nós fizemos aqui em cima, ó. A gente concatenou vários ous, né? Você pode fazer a mesma coisa com o operador e, beleza? Vamos trazer um exemplo agora do nosso operador not. E aí vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar aqui uma variável para a gente poder brincar aqui, ó. Vai ser booleana. Vou criar uma constante aqui. Vou chamar de aprovado. E esse cara aqui vai receber um false no começo aqui. Legal? Então a gente está declarando ela e já inicializando ela aqui, ó, como false. Legal? Então aprovado é false. E aí, ó, se a média for maior que 7, aí a gente vai vir aqui e jogar aqui para o aprovado. Vamos sobrescrever ela e atualizar o valor dela para true. Legal? Que o aluno foi aprovado. Legal. Eu até declarei ela aqui como uma constante, que isso aqui vai causar um erro e eu já vou explicar só para você entender aí, ó. Então eu vou salvar, vamos atualizar aqui e vamos lá, olha só. Vou digitar aqui ever. Vou colocar aqui a minha média 10, 10, 10, 10. Quando eu clico em calcular, olha só, nada aconteceu. Isso é porque aconteceu um erro aqui. Então olha só. Vou dar aqui um F12, né, para ele entrar ali nas ferramentas do desenvolvedor, ó. F12. E aí deixa eu até maximizar para a gente poder ver, ó. Ou você dá F12, ou você vem aqui, ó, no menuzinho, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, ou Ctrl+Shift+I. Ele vai abrir essa telinha aqui, e que você procura aí no seu navegador pela abinha console, ó. Aqui no console ele vai estar mostrando para a gente, ó, que aconteceu um erro, olha aqui, ó. A gente tentou jogar um valor aqui para uma variável que é constante, ó. Então foi esse erro só que eu queria provocar aí, só para a gente ver, olha só. Então aqui, qual é o problema? Como eu declarei aqui uma variável constante e já atribuí um valor para ela aqui, como ela, o próprio nome diz, já é uma constante, eu não posso alterar o valor dela depois disso, que é o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Legal? Então é exatamente por isso aqui que está dando o problema. Então aqui, em vez de declarar uma constante, eu vou declarar aqui como sendo um var, por exemplo. Tá? Então, declarando uma variável, inicializando essa variável como false, e mais para baixo eu posso sobrescrever e atualizar ela, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Beleza? Então, aprovado, true. Então, eu estou começando ela como falso, e só vou jogar true se por acaso a média for maior ou igual a 7. Se não, se ele cair aqui no else, ou seja, se a média for menor do que 7, ele vai estar aprovado false, porque ele já inicializou como false, ó. Beleza? Então, legal. E aí vamos lá entender aqui agora, ó, o nosso operador, ó, o operador not. Então eu vou fazer assim, ó. Se por acaso o aprovado for igual a true, e eu já vou explicar também esse igual aí também, ó. Vamos dar um alerta aqui, ó, só para a gente testar, ó. Aprovado. Beleza? Vamos salvar, atualiza e vamos de novo. Então, ó, 10, 10, 10 e 10. Quando eu dou um calcular média, ó, aprovado. Porque essa condição aqui é verdadeira. Legal? Quando a gente está trabalhando com variáveis booleanas aqui, e eu quero verificar se ela é verdadeira, eu posso fazer dessa forma aqui, ou se eu fizer só isso daqui, ó, if aprovado, isso aqui eu já estou consistindo para ver se ela é verdadeira ou não, ó. Então, vamos de novo, ó. 10, 10, 10, 10, calcular, ó, aprovado. Então ele conseguiu verificar. Legal? E aí entra o operador not. Então eu posso assim, ó, if not aprovado, ó, se ele não está aprovado, ou seja, se aprovado é não verdadeira, então eu vou escrever agora reprovado, ó. Vamos salvar. Atualiza. Vamos lá. Então primeiro eu vou colocar só nota alta aqui, ó, vou dar um calcular, ó, e ele não deu a mensagem pra gente, porque ele está aprovado. Agora se eu coloco notas baixas aqui, ó, eu vou dar um calcular média, ó. Como ele entrou aqui if not aprovado, se ele não está aprovado, aí ele exibiu para a gente aqui o reprovado. Legal? Então a gente usa esse not aqui para inverter aqui a condição que a gente quer verificar. Então aqui eu estou verificando se aprovado é verdadeiro, e aqui eu estou validando, ó, se ela é falsa, if not aprovado. Então ele inverte aí aqui na hora da gente fazer a verificação. Pode ser que nessa hora aqui a sua cabeça já começa a dar um nó aqui, você começa a achar as coisas um pouco difíceis, mas fica tranquilo, isso aqui com a prática e com a repetição e com os exercícios que a gente vai fazer logo mais, isso aqui vai ficar bem mais claro aí para você. Então a gente vai fazer alguns exercícios
bem mais simples e vamos evoluindo aí a complexidade deles. Legal? Então fica tranquilo. Vou voltar aqui no nosso arquivinho, vou salvar esse cara aqui. Vamos voltar no nosso arquivinho do cinema. Ó. Vou abrir aqui o cinema.html. Vou abrir ele aqui no navegador. Ó. Vou pegar aqui o cinema, duplo clique. Ele já vai abrir aqui no nosso navegador. Ó. Deixa eu dar um zoom para a gente poder visualizar aqui. Ó. Então aqui o que nós fizemos originalmente? Digite o nome do filme e digite o seu nome. E a gente estava ali só exibindo a mensagem para o nosso usuário. Agora a gente vai modificar um pouquinho esse cara aqui. Ó. Então olha só o que a gente vai fazer. Na tela, vamos colocar aqui. Digite sua idade. E vai chamar txt idade, a caixinha. E vamos perguntar aqui se ele é membro do clube. Eu vou colocar aqui um txt membro. E aqui ele vai digitar aqui um sim ou não. Obviamente a gente tem outras formas de capturar o sim ou não. Por enquanto vamos deixar aqui um texto mesmo, beleza? E aqui vamos executar aqui um calcular e ele vai exibir o resultado para a gente aqui, beleza? E aqui um calcular no botão. Então nossa função aqui chama calcular, ó, vamos trazer ela para cá. Aqui a primeira coisa a gente vai pegar a idade, lá da caixinha chamada txt idade. E o segundo é ser membro ou não. Ó. Então vou chamar aqui de membro, vou pegar do txt membro. E a nossa caixinha é o txt resultado, que ele já está pegando aqui o resultado. Legal. Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui esse resultado por enquanto. Vamos salvar e atualizar aqui a nossa tela. Então atualizamos aqui. E aqui a ideia é o seguinte. A regra vai ser o seguinte. Ó. A gente vai calcular aqui se o nosso usuário vai ter desconto ou não. Ó. Então, o título aqui é possui desconto. Ó, vamos atualizar de novo aqui. Possui desconto? A gente vai exibir possui desconto sim ou não aqui embaixo. E a regra aqui vai ser a seguinte. Ele só vai ter desconto. Então, o desconto só é válido para as seguintes situações. Ele tem que ser menor de idade, ou seja, ter menos de 18 anos. Ou ser membro do clube. Ou seja, se ele digitou sim ali na caixinha, indicando se ele é membro ou não. Então essas são as duas situações aqui em que ele ganha o desconto. Pode ser o menor de idade, se ele for menor de idade ele ganha, ou se ele for um membro do clube, ele também ganha. Beleza? Então como é que a gente poderia fazer aqui? Ó? Vamos resolver isso aqui utilizando o ou primeiro. Então, se por acaso a idade dele for menor do que 18, e eu já posso só até já pegar direto ele aqui, ó. Jogar aqui um number só para não ter problema, ó. Só para garantir que ele vai fazer a conta direitinho. Se a idade dele for menor que 18 ou o membro é igual a sim, então, deixa eu remover daqui, ó. Vou jogar essa constante do resultado aqui em cima. A gente vai atualizar o resultado aqui, ó. Então, ó, sim, possui desconto. Se não, infelizmente, não tem desconto. Legal? Então vamos salvar. Atualiza aqui, ó. Digite sua idade. Vou colocar que eu tenho aqui 30 anos. É membro do clube? Vou colocar aqui sim, sou membro do clube. Calcular, então possui desconto. Por que eu possuo desconto? Porque eu sou membro do clube, mesmo tendo aqui mais do que 18 anos. Beleza? Então vamos lá. Idade, 25. É membro do clube? Não. Calcular, então não tem desconto. Não tem desconto porque ambas aqui as situações são negativas. Então, eu nem sou menor de idade e nem faço parte do clube. Então, nesse caso, não tenho desconto. Ou então, se eu tiver aqui 12 anos e não for membro do clube, e calcular, possui desconto porque uma das duas situações foi verdadeira. No caso, o menor de idade aqui, ó. Beleza? Então, mais um exemplo aí do ou. Legal.
Aí vem lá o gerente do cinema e fala, olha, a partir de agora só vai ter desconto quem for membro do clube e for maior de 18 anos. Então ele mudou lá a regra dele e aí a gente, como programador da equipe de programação, a gente tem que ajustar aqui a lógica dentro do sistema. Então ele tem que ser membro do clube e tem que ser maior de idade. Beleza? Então vamos lá. O que a gente faria aqui? Ó? Então a regra agora é, se ele tem que ser maior ou igual a 18, né? Então 18 anos inclusive, né? Então, quem fez 18 anos já é maior de idade. Então, se a idade é maior ou igual a 18 e também o membro é sim. Aí, nesse caso, a gente possui o desconto. Se não, não vai possuir aqui o desconto. Então, vamos salvar e atualizar. Então, minha idade, 15 e é membro do clube? Sim. Então, nesse caso, ó, não vai ter desconto. Ou então, eu tenho aqui 50 anos, mas não sou membro do clube. Calcular, ó, também não vai ter desconto. Só vou ter desconto se eu for maior de idade, ou seja, tiver pelo menos 18 anos, e também for sócio do clube. Ó. Agora eu calculo, e aí sim, agora eu vou possuir o desconto aqui no cinema. Então, mais um exemplo aí do uso do E, né, do operador lógico E, onde ambas as situações têm que ser verdadeiras para ele executar aqui esse texto de código. Antes da gente finalizar, já aproveita para você deixar o joinha aí, já deixa o like se você tem gostado aqui, se tem sido útil, né, aqui para você essa série de vídeos. Legal? É claro, se inscreve no canal caso até nesse ponto você ainda não tenha se inscrito aí, beleza? Então no próximo vídeo a gente vem com uma série de exercícios para fixar bem esses conceitos aqui, porque eles são bem importantes aí para você dominar isso aqui e aí a gente poder seguir adiante aí com novos conceitos. Forte abraço e vejo você no próximo vídeo.